Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Estão aí as eleições presidenciais. Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias, Tiago Maia, Tino de Rãs e Eduardo Batista. Quem? Eduardo Nelson da Costa Batista é candidato à presidência da República, só que os seus votos serão contabilizados como nulos porque a candidatura apresentou algumas irregularidades. Estamos a falar do quê? Cada candidato precisava de reunir no mínimo 7.500 assinaturas, só que aqui o Eduardo só conseguiu reunir 11. 11! Só o Marcelo no Natal jantou com mais gente. Melhor, dessas 11 assinaturas, apenas 6 foram consideradas válidas. Como assim? Como é que em 11, metade não contaram? Assinaram Rato Mickey? Alguém escreveu Sónia com C de cedilha? O que é que se passou? Como em Portugal as instituições funcionam bem, os boletins de voto foram impressos antes do Tribunal Constitucional dar um parecer final sobre todas as candidaturas. O nome do Eduardo vai estar no boletim de voto, mas votarem nele não conta. Atenção, as intenções do Eduardo são para se levar a sério. Isto não é nenhuma forma de protesto, nem estou a gozar com isto, nem é para gozar com o sistema, nem é para pôr em causa o sistema. Consegui arranjar 11 portugueses que acreditaram em mim e que me propuseram para Presidente da República. Eu quero ser Presidente da República, acho que devo ter o mesmo direito que os outros. Portanto, eu espero que esta história inspire outras pessoas a recolherem 11 assinaturas para as presidenciais de 2026, para termos milhares de candidatos e o boletim de voto ter de ser impresso num rolo de papel higiênico. Olha, eu não me esqueço. E nem vou entregar 11 assinaturas. Não. Eu vou entregar ao Tribunal Constitucional uma bola de futebol que tenho lá em casa com os autógrafos dos 11 jogadores da equipa titular do Sporting, que ganhei num sorteio do Bulical. Se é à balda, é à balda. Atenção, eu não conheço a ideologia do senhor, mas já gosto dele. E digo isto com convicção, não há melhor pessoa para representar a nossa democracia do que o Eduardo. É preciso 7.500 assinaturas? Dá-lhes 11. Deixa andar. Mais suga que isto não há. Sinceramente, eu acho que o povo merece conhecer as ideias do Eduardo. Por isso eu vou sair à rua e vou fazer campanha por ele. Votem Eduardo e não acontece rigorosamente nada. Eduardo, amigo, o povo está contigo. 4. Eduardo contra a manada. Votem e não acontece nada. Eduardo, amigo, o povo está contigo. Fazer como eles fazem, que é esticar o indicador, parece que estou a ser assertivo. O povo está contigo. Mesmo que esteja a dizer a tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Eduardo contra a manada. Votem e não acontece nada. É uma vergonha. É uma vergonha. Eduardo contra a manada. E não acontece nada. Vamos às coisas chatas. Em primeiro lugar, podemos dizer com alguma confiança que ao longo da evolução da nossa democracia, os poderes do Presidente têm vindo a reduzir ao longo do tempo. Enquanto que em 2004 o Presidente Jorge Sampaio demitiu o então Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, em 2020 o Presidente é uma figura de Estado que se limita a nadar bruços na Praia da Rata e a dar xoxo a velhas. PS e PSD foram os grandes responsáveis de ir levando o poder político para dentro do Parlamento, o que fez com que Portugal ao longo dos anos fosse cada vez mais encaminhando para um regime semi-presidencialista com um Presidente cerimonial. Ou seja, o Presidente da República dispõe de legitimidade democrática para representar os interesses da nação, mas não os usa contra o Primeiro-Ministro, nem se torna concorrente político dele. Marcelo e Costa nunca foram aqueles irmãos à bulha, até porque o Costa já tinha demasiados familiares no governo. O Presidente cerimonial acaba por ser útil para que o país tenha uma figura de Estado que pode falar à nação sem criar uma crise, mas pode ter o efeito inverso ao ser pouco interventivo. Marcelo muitas vezes é ironicamente chamado o Presidente dos afetos trocados. Não ligou à viúva do cidadão ucraniano que foi morto pelo CEF no aeroporto, mas por outro lado convida para o Palácio de Belém uma série de influencers. A Helena Coelho, quando viu o Presidente dos Afetos, deve-lhe ter dito: Marcelo, tu a mim não amas, tu admiras. Beijinhos. Podem candidatar-se à Presidência da República todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa com capacidade eleitoral ativa e mais de 35 anos. Não é preciso estar afiliado a nenhum partido político e o Presidente é eleito por sufrágio universal por quantos anos? Tina, ajuda-me. Daqui a 4 anos vai estar outra vez das eleições presidenciais. Não é daqui a 4 anos, é de 5 em 5 anos. Pronto, as relativas é que é de 4 em 4. Muito bem. O mandato pode demorar menos que isso, por morte, incapacidade, renúncia ou perda de nacionalidade. Perda de nacionalidade, conceito giro, em que uma pessoa declara que já não quer ser portuguesa. Não quero, para quê? Come bacalhau e não mete os piscas. Mas para isso tem de ter uma dupla nacionalidade. É impossível ficarem sem nacionalidade nenhuma. Essa coisa de ser cidadão do mundo é muito gira, mas só nos posts do João Cajuda. O Presidente da República é o chefe de Estado e o Comandante Supremo das Forças Armadas. Na tomada de posse, o Presidente jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Portuguesa. Todos os candidatos a estas eleições defendem esta Constituição, à exceção de André Ventura, que a quer reformular. O mais giro é que, para a reformular, antes disso,
vai ter que jurar sobre ela para tomar posse. O André Ventura vê a Constituição como se fosse a Wikipédia. Se nos apetecer, podemos ir lá alterar e dizer que, por exemplo, André Ventura é um jogador de hóquei norueguês. Não sei quem fui. Compete ainda ao Presidente, com base nos resultados das eleições legislativas, ouvir todos os partidos com assento parlamentar e nomear o Primeiro-Ministro e o Governo. O próprio Presidente pode também demitir o Primeiro-Ministro e dissolver a Assembleia da República. Todas as leis que passam na Assembleia da República têm depois de passar pelo Presidente da República. O Presidente pode promulgar ou vetar essas mesmas leis. E a função preferida de Marcelo? Condecorar. Meter medalhas. Até janeiro de 2020, Marcelo tinha feito 17 vetos e 588 condecorações. Aposto que o Eduardo nem este número conseguia em assinaturas. Em 4 anos, isto dá uma média de uma medalha a cada 2 dias e meio. Imagino que ao início o Marcelo ainda desse a medalha de ouro de mérito da ordem tal, mas que a certa altura começou a condecorar o pessoal com medalhas de futsal da Decathlon. Vamos então resumir o perfil de cada um deles com uma boa autotonada. Coisas chatas com autotune. Este separador tem eco. Guitarra portuguesa. O seu nome é Maia, é o liberal que defende a velha máxima. Contra o socialismo já devia haver uma vacina eficaz da Pfizer. No SNS, um doente entra com Covid e sai de lá com malária. Recebeu um SMS a dizer que não há vagas para tratar uma cárie. No privado está provado que até metiam pênis ovários. Quais são as vantagens do liberalismo? Ele responde, várias. Acha que o Estado está para a liberdade como está um DIU nos ovários. Diz que não é de direita nem de esquerda, mas é melhor ir ao VAR. Marcelo, presidente dos afetos, trata portugueses como se fossem netos. Em videochamadas, só filma o teto. Como é que segura o governo se mal segura um objeto? Ligou à Cristina, mas esqueceu-se no CEF. É o chefe de Estado e o estado de emergência repete. Bota e desinfeta, leva a própria caneta. Avô vai sem a neta, uma cruz está feita. No fim, os cartazes ficam na rua uma década até serem substituídos por notador da sepsia. João Ferreira jura-se ferrenho ao Álvaro Cunhal. Por ele da escola dava-se manifesto do Karl Marx. É o candidato bonito, cabelo L'Oreal, não é L'Oreal. João Ferreira é gato, Ana Gomes é zaragata. É diplomata, não tanto como o fascismo mata. Está na beca do pirata, aposto que ele rouba a data. E tem uma nude dela só de chanata. Divide o PS, o Costa acha que ela é chata. O Pedro Nuno Santos diz que ela é brada. Para ela o acordo chega nos Açores brada. Aos seus, se ela fosse presidente, o Chega voltava no primeiro voo da SATA. Para ela só importa que a Tuga, não importa da Europa a cena faz. Mas pediu uma amiga que lhe trouxesse de França uma vacina não precata. Bota e desinfeta, leva a própria caneta. Avô vai sem a neta, que o vírus está afeta. No fim, os cartazes ficam na rua uma década até serem substituídos por um notador da sepsia. A Marisa mais popular a seguir ao lixo. Está encostada à esquerda como no Real jogava ao Cris. Está mal nas sondagens, mas é primeiro nos tweets. Ela e a direita parecem putos à bolha por um tweet. Vitorino todos conhecem por time de rãs. Levou pedras para o debate e o Ventura ia tendo um derrame. Imagina ir ao preço certo e levar em anos. Salame, isolado de macadã. Está confinado a fazer campanha de pijama. Eleições a presidente como trampolim para São Bento. Ao longe vê-se a tempestade. Não, não são ventos. Jantar de campanha em estado de emergência. E uma saudação nazi por um militante. Olha, desculpa, estava a chamar o empregado do estabelecimento e a pedir o galheteiro de sal e pimenta? Não inventes, tu mentes. Começa com ideias de castrar pedófilos quimicamente e qualquer dia quer forrar a fronteira com amortecimento. Fascismo combate-se e não se dá amortecimento. Em ano de pandemia, a campanha presidencial passou da rua para os debates televisivos. Houve muita barulheira e 7 temas dominantes. Para resumi-los, vamos tratar isoladamente de cada um desses temas, posicioná-lo num eixo e localizar os candidatos quanto à sua posição em relação a esse tema. TAP. A TAP deve ou não receber apoio do Estado? Num extremo estão aqueles que querem que o dinheiro dos contribuintes vá diretamente para a TAP através de uma manga de aeroporto e aproveita-se para mudar o naming da empresa de Transportes Aéreos Portugueses para Transportes Ajudados pelos Portugueses. No outro estão aqueles que acham que se deve deixar a empresa falir e aproveitar os aviões para fazer alojamento local. Marisa Matias, Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa e Tino de Rãs defendem que é preciso apoiar a TAP com o dinheiro dos contribuintes. Nos debates falaram da TAP enquanto uma companhia de bandeira, uma companhia estratégica para servir os interesses nacionais e não uma empresa com objetivos meramente comerciais. Tiago Maia é o único que é contra, até porque em 20 anos a TAP só teve lucro apenas em 2. Maia vai mais longe e diz que não há companhias de bandeira. Mentira, existe. O Caixa é a companhia da bandeira. Foda-se, Guilherme. Caralho, é
Novo banco. No final de 2020, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para alterar o Orçamento de Estado de 2021 e anular uma transferência de 466 milhões de euros para o novo banco da parte do Estado. Qual é que é a posição dos candidatos em relação a este tema? Deve o Estado dar uma mesada ao novo banco? Ou deve o novo banco ir tocar de jambé para o metro? Marisa Matias está ao lado do seu partido, assim como Tiago Maia, que não quer o Estado a sustentar o novo banco. João Ferreira, por outro lado, defende a injeção de capital por parte do Estado no novo banco. Ana Gomes quer mais transparência. Eu quero mais transparência, na opinião do Marcelo, porque não percebi o que é que ele acha em relação a isto. E quando a proposta foi votada na Assembleia, em 24 horas, André Ventura absteve-se, votou contra e, por fim, a favor da proposta. Isto já não é o André Ventura. Estes são os heterónimos do Pessoa. Claramente, André Ventura foi aquele aluno que nos exames, quando havia uma escolha múltipla, escolhia sempre a opção todas as anteriores. Saúde. Aqui o que está em causa é a intervenção do Estado enquanto prestador de bens e serviços no mercado de saúde. Temos aqueles que querem acabar com o Sistema Nacional de Saúde e uma pessoa que não tiver dinheiro para ir a um privado terá de curar um cancro em casa com um chá de hibisco. No outro extremo, temos aqueles que querem acabar com os privados. Os doentes devem sempre ir ao hospital público, mesmo que seja por causa de um corte no mindinho feito a cortar uma néspera. Quanto à posição dos candidatos, Marisa Matias, João Ferreira e Ana Gomes defendem mais investimento no SNS e não nos privados. A saúde não é um negócio. Marcelo e Tino defendem o Sistema Nacional de Saúde e não têm grande coisa a dizer sobre os privados. Tiago Maia diz que a pandemia veio provar a ineficiência do Sistema Nacional de Saúde e que os privados devem estar integrados na luta contra a pandemia. André Ventura diz que é fundamental investir mais no SNS, mas nunca diz isto, sem dizer a seguir que também é fundamental investir nos privados. Porque há pessoas que estão há 2000 dias à espera de uma consulta no público. E eu estou há 2000 dias à espera que o André Ventura tenha uma opinião. Uma questão que também tem sido muito discutida é a natureza constitucional do Partido Chega. Quais são os candidatos que aprovariam um governo que integrasse o Chega e quais são aqueles que os chumbariam para proteger a Constituição? Marisa Matias e Ana Gomes já vieram dizer que se fossem Presidentes da República nunca dariam posse a um governo que integrasse o Chega devido ao seu cariz racista e xenófobo. Tiago Maia, Marcelo Rebelo de Sousa e João Ferreira, apesar de dizerem que não se revêem num governo que eventualmente venha a incluir o Chega, enquanto presidentes, se houvesse uma maioria parlamentar que incluísse o Chega, teriam de lhe dar posse. André Ventura, eu sei que o partido é dele, mas nunca lhe perguntaram. Eu não sei se ele não teria uma posição ambivalente até aqui. Se o presidente for eu, sim. Se for outro racista, não. Tino, sobre o Chega, colocou uma pedra sobre o assunto. Eu olho para o chão, porque sou curioso, e vi pedras de todas as cores. Trouxe pedras brancas e pedras pretas. Em relação ao episódio do CEF, em que Ihor Omeniuk foi assassinado nas instalações do aeroporto, todos os candidatos acham que Marcelo deveria ter ligado à família do cidadão ucraniano a expressar as suas condolências. Mas também, ele não costuma ligar a ninguém, não é? Só à Cristina. E à Fátima. E ao Ronaldo. E a um enfermeiro. E... Marcelo. Estou a trabalhar agora. Marcelo diz que não ligou à família porque está uma investigação criminal a decorrer. E toda a gente sabe que um telefonema para a Ucrânia faz interferência com o olfato de um pastor alemão que está a fazer buscas no aeroporto. Era só ligar, Marcelo. Era o gesto. Podias pôr o Google Tradutor em ucraniano a falar por ti. Podias pôr a dar uma entrevista do Shevchenko. Algo que também pautou a discussão nos debates foram as medidas de confinamento. Até quando deve o Presidente renovar o estado de emergência? As pessoas devem ficar eternamente em casa, só podendo sair com o fato de apicultor e os sapatos do Batatinha para garantir o perímetro de distanciamento social? Ou já devia ser na boa poder lamber o corrimão de uma escada rolante do Colombo? Ana Gomes, João Ferreira, André Ventura e Tiago Maia são contra um novo estado de emergência. Preferem apostar em medidas de contenção específicas que atuem na saúde e na contenção da pandemia. Marcelo e Marisa dizem que, até ser estritamente necessário, são a favor do renovar do estado de emergência, de acordo com aquilo que são as indicações das autoridades de saúde. Em todos estes temas, relembro que, se votarem Eduardo Batista, não acontece rigorosamente nada. O último tema são as minorias. De um lado temos o bom senso, do outro o racismo. Todos os candidatos têm uma perspectiva integradora em relação às minorias, todos, à exceção de André Ventura, que já disse várias vezes que não será o presidente de todos os portugueses, mas apenas dos portugueses de bem. Vamos tentar escrutinar o modus operandi do André Ventura. Ventura tem uma proposta concreta para castrar quimicamente todos os pedófilos. O Conselho Superior de Magistratura já vai dizer que esta proposta viola a Constituição. Isto pode parecer uma derrota legislativa, mas do ponto de vista de alguém que apenas se preocupa com o crescimento da sua máquina partidária, isto é um sucesso. Vamos tentar perceber porquê. Nada mudou na Constituição. Ok. Mas o Chega ganhou mais 10k de seguidores no Twitter e a Maria Vieira até deixou de fumar. A enorme entrega emocional em torno do tema da
pedofilia, projeta uma narrativa fictícia de que quem não apoia o Chega é contra a defesa das vítimas de abuso sexual de menores. António Costa é contra a medida? Pedófilo. Catarina Martins, contra? Pedófila. Coutinho Figueiredo é contra? É primo do Carlos Cruz. Jerónimo de Sousa é contra? É o Carlos Cruz, disfarçado. Quando a proposta é chumbada, André Ventura invoca o sistema como o grande vilão que implicitamente defende pedófilos. O Parlamento, nesta narrativa do Chega, passa a ser um sítio onde até os motoristas da Casa Pia podem tirar a carta. No final, André Ventura mostra-se impotente perante o sistema que acusa de querer que todos os seres humanos usem gabardinas e rondem parques infantis. O sistema precisa de ser desmascarado e só ele o pode fazer com mais e mais votos. O resultado final é o de uma lei que não foi aprovada, mas que obrigou todo um país a olhar e a ter de interagir com ele. Um falhanço legislativo, mas uma vitória indiscutível da sua comunicação e da expansão do seu eleitorado. Pronto, agora é embalar, meter um tupperware e usar com todos os assuntos mediáticos que o Ventura defende. A fórmula é sempre a mesma. Vamos trocar isto por miúdos? Vamos. Trocar por miúdos. Vai, Minigui. Mas como é que eu vim aqui parar? Desculpe, é o Guilherme adulto. Muito adulto. Não, é que eu queria chamar o Minigui. Já agora, como é que eu vou estar em 2070? Só para... 2070. Vais estar a trabalhar numa exploração agropecuária num monte em Sinfãs. Ui. Então e o Coliseu? E nada? Não fiz Coliseu? Então estou onde? Tens um T0 em Benavente e nas horas vagas ainda fazes uns queijinhos. Bem, vai, Minigui. Olá. Eu já perdi o jeito completamente. Cá estou eu mais uma vez. A democracia para os adultos é como a matemática para mim. Tem vários exercícios e quanto mais eu souber, melhor. Se eu chumbar a matemática, posso pôr as culpas na professora. No sistema, posso dizer aos meus pais, os eleitores, que a professora é má, que houve 17 negativas e a nota mais alta foi um suficiente menos, quando na verdade foi o que não estudei, porque estive a jogar Fortnite a noite inteira. Os pais responsáveis, em vez de culparem os professores, metem os putos na explicação. A explicação é o debate político e é aí que se combate o populismo. Antes de me ir embora, vou colocar aqui na descrição alguns links com artigos que serviram de base à realização deste vídeo. Votem. Este ano ainda por cima as eleições vão ser como o Coachella. Vai haver 2 fins de semana. Está feito. Não tenho mais nada para dizer. Não, Guilherme, tens de fechar isto de outra forma. Outra vez essa conversa? Mas queres o quê? Queres um número de circo? Vai o número de circo desta vez. Vamos lá. Olha o equilibrismo deste menino. Hã? Agora, isto com uma cadeira. Calma. Pedro, eu tenho aqui um escadote. Se não me queres me dar aquela lâmpada lá em cima? Bora. É agora que partimos o cenário. Bem. Corda para o Maxi Gui. Se não querem que eu acabe numa exploração agrícola em Sinfãs, adiram ao meu Patreon. E vão ter conteúdos exclusivos todos os meses. Coisas chatas com humor, coisas chatas com